todos, graça e paz. Louvado seja o Senhor por tanta coisa que Ele já ministrou ao nosso coração hoje. Temos o privilégio de ouvir a Sua palavra mais uma vez nesse lugar. E eu, mais ainda, honrado por mais essa possibilidade que Ele me presenteia. Há um ditado chinês, começar com um ditado chinês é bom, né? Há um ditado chinês, ou apenas um dito, que é toque a música. Eu já falei isso aqui uma vez, e eu estava relembrando disso hoje, e isso surgiu por causa da orquestra imperial, e nesta orquestra imperial, a orquestra do rei da China na época, tinha um infiltrado que conseguiu entrar lá pela amizade, e na hora da apresentação, ele só simulava tocar, porque estava no meio da orquestra, e no meio da orquestra todo mundo toca bem. E ele só simulava, assim, para gozar das benécias, salário, regalias, que um músico do rei usufruía. Conseguiu lá esse lugar. Só que um dia o rei ele exigiu um solo de cada um. Cada integrante da sua orquestra tinha que apresentar um solo para ele. Aí esse homem se matou. Aí ele se suicidou. Há um momento que eu acredito que sempre é valioso para nós, e eu convido você a pensar nisso hoje à noite, juntos, quando o Senhor nos pede para tocar um solo. Já pensamos aqui que a fé grupal, que a fé do grupo, ela geralmente é positiva no aspecto comunhão, mas ela é complicada no aspecto encenação. Porque junto todo mundo é forte, juntos a gente pisa na cabeça do capeta, juntos a gente sozinho é mais complicado. Mas há horas na vida que o Senhor pede para tocar um solo. Não, Ele não quer o coral, Ele não quer a congregação, Ele precisa gerar em nós esse sentimento de solo, uma voz sozinha para Ele. Convido você, diante disso, a abrir sua Bíblia no Salmo 84. Eu vejo esse salmo como um solo no qual eu e você, nós somos desafiados a cantá-lo hoje à noite. Salmo capítulo 84, esse é o nosso texto. Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Que Ele nos abençoe com a sua palavra ricamente. Quando o Senhor nos exige um solo. O Salmo 84 diz que foi um salmo composto para aquelas pessoas que não conseguiram ir a Jerusalém adorar ao Senhor anualmente
nas festas que o judeu recorrentemente fazia. Então, havia os cânticos de romagem, os salmos de romagem, que eles iam cantando, enquanto na sua travessia, de onde eles estavam, a Jerusalém, para lá, anualmente, prestarem culto ao Senhor. O Salmo 84, ele é composto pensando naqueles, e nasceu do coração daqueles, que não puderam ir. Por alguma razão, por algum motivo, não conseguiram ir em grupo, em família, reunidos até Jerusalém. E aí nasce o Salmo 84. Por isso que o Salmo 84, penso eu, ele é um salmo da individualidade. Por exemplo, tem aquele salmo que diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Sempre há uma conotação mais plural. Existe um louvor comunidade. Perceba que aqui no Salmo 84 ele é no singular. Há um cântico que é entoado para aqueles que não conseguiram ir em grupo a Jerusalém. E é esse salmo que é um solo, no qual eu convido você a pensar comigo. Na verdade, eu tiro aqui algumas realidades do coração desse homem, algumas realidades no coração desse salmista, e tento aplicar a mim e compartilho com você. Primeiro são os seus sentimentos. Os sentimentos que esse homem tem são tão profundos pela causa, pelo próprio Deus. Os salmos, eles são cheios de sentimentos. Por exemplo, no Salmo 1, o salmista fala de prazer. O prazer do salmista, no Salmo 1, está na lei do Senhor, e nela meditar dia e noite. Isso é prazer. Há outros salmos, vários outros, que falam de alegria. Por exemplo, alegrei-me só quando eu ouvi a frase, vamos à casa do Senhor. O Salmo 122 é um salmo que o salmista expressa sua alegria só pelo fato do convite a ir para a casa do Senhor. Há outro salmo que fala de amor. Como eu amo o meu Deus. Como eu amo o Senhor. Pelo fato dele ouvir a minha oração. Pelo fato do Senhor ser por mim. Os salmos, eles são repletos de sentimentos. Expressam o coração de um adorador. Aqui, amáveis, o tabernáculo. Quão agradável é aquilo que o Senhor ama, aquele local cujo Senhor está. Como isso não é penoso para mim. Como estar nesse local para mim não é sofrimento. Estar nesse local para mim não é sofrível. Eu não preciso fazer esforço a cada semana mais intenso para estar na tua casa. Pelo contrário, é amável, é agradável estar na casa do Senhor. Muitas pessoas, muitos pastores, muitos estudiosos, eles aplicam esse Salmo 84 à igreja. Vários, assim, sobre culto, sobre estar na igreja, eles fazem essa aplicação do Salmo 84 a trazer a esta relação igreja hoje aqui. Eu não queria ir por esse caminho, por mais que fosse possível essa aplicação hoje ao que representava o templo na época. Mas eu não acho que o Salmo 84, ele está necessariamente aplicando-se, ou pode se aplicar, ao culto ou à igreja. Eu penso mais numa relação com o Senhor. Por quê? Porque é o salmo onde eu não estou na casa. É o salmo onde eu não estou no lugar. Eu estou na presença. Quão amáveis são os teus tabernáculos, eu não posso mais pensar onde. Eu só posso pensar em quem. Entendem? Porque eu não consegui ir a Jerusalém. Eu fiquei. Mas quem ficou comigo? E onde eu estou? Diante de quem eu estou? Esse solo que agora eu vou ter que cantar. Estive alguns dias, foi muito poucos dias, quando eu fiz uma cirurgia. E nessa cirurgia, no período do pós-cirúrgico, pós-recuperação, me proibiram de vir para a igreja. Fiquei pensando assim, se eu não fosse pastor, essa proibição de vir para a igreja, porque você tem que descansar, tem que repousar a cirurgia que foi feita. Isso me traria alegria ou isso me traria um sossego? Não, na boa, porque às vezes tem uma questão de
estar aonde o Senhor está, me envolver com aquilo que o Senhor se envolve, estar na igreja dele, um exemplo, acabei de falar que não se aplicava à igreja, mas dando esse exemplo, não ir a um local aonde o Senhor está e quer ministrar, para alguns é alívio e não sofrimento. Mas isso vai depender muito da relação que eu tenho com o Senhor. O tanto que este sentimento que eu tenho para com o Senhor e para aquilo que Ele ama é algo e é uma realidade na minha vida. Então, rapidamente, eu penso assim, que quanto mais eu desconsidero o que eu estou sentindo pelo Senhor, mais profundo eu estou chegando no poço. Verdade, gente, que a queda espiritual, ela não é vertiginosa, ela é gradativa. Começou com esfriamento de oração. Eu não amo tanto orar. Eu não leio tanto Bíblia. Eu não gosto tanto de igreja. Eu vou começando a esfriar. E eu percebo que os meus sentimentos estão cada vez mais frios em relação a essas coisas. Não são mais amáveis, não são mais agradáveis. Vai esfriando. O salmista, quando ele percebe que não pode ir, ele começa a fazer uma introspecção e uma análise dos seus sentimentos. Eu ainda continuo amando o Senhor. Eu ainda continuo amando a tua casa. Versículo 10, por exemplo, aqui no Salmo 84, isso é uma compreensão de valor. Um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Isso é uma compreensão de valor. Isso é uma atribuição de valor àquilo que nós podemos chamar de culto, ou a um momento que eu posso chamar na presença do Senhor. Isso é atribuição de valor. Então, eu estar um dia em culto diante do meu Senhor é muito mais valioso do que 1000 em qualquer outro lugar. Isso é atribuição de valor. Então, nós perdemos essa relação com o Senhor nos sentimentos, e isso acaba resultando nos valores que a gente dá para o Senhor. Entendeu? Por isso que o salmista fala no capítulo 1 que o meu prazer está na lei do Senhor e nela meditar dia e noite. Isso é prazer, eu adquiri esse prazer. Essa atribuição de valor que é na verdade, uma preferência. Se nós olharmos aqui o versículo 10, ele fala do verbo preferir. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000, por quê? Porque eu preferi isso. É uma preferência. E essa preferência não está, na verdade, em coisas que me traz honra, porque a porta da congregação não tinha muita honra. Então, eu prefiro estar na porta da casa do que a permanecer nas tendas da perversidade. Então, não existe uma questão de valor, não há nem comparação com tendas, abrigo, proteção da perversidade ou uma porta da casa do Senhor. Eu prefiro porta. Nada seria mais honroso do que o menos desonroso na casa do meu Senhor. Qualquer papel menos honroso é incomparavelmente mais honroso do que qualquer outro lugar. Então está trabalhando na segurança, lá no estacionamento. É muito mais honroso do que eu estar a essa hora em qualquer outra tenda ou em qualquer outra mesa. Glória a Deus, irmãos. Então esse é o coração do salmista. Eu prefiro estar lavando o banheiro na casa do meu Senhor do que estar nas tendas usufruindo qualquer coisa que seja da perversidade. Hebreus capítulo 11 fala sobre Moisés, e diz que Moisés, ele preferiu, Hebreus 11, 25, qual é a preferência de Moisés? Hebreus 11, 25. Ele preferiu ser maltratado junto com o povo, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Isso é uma preferência. Irmãos, ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, do que usufruir prazeres transitórios do pecado. Isso é uma preferência. O que a gente pode passar? Então, assim, o que a gente pode pensar? Por que eu estou esfriando na fé?
Pergunta é, quais são as suas preferências? Por que a minha vida não engrena? Pergunta não é essa, pergunta é por quais são suas preferências. O que você tem preferido? Em que você tem investido? Falando sobre Moisés, e aqui sobre as tendas da perversidade, e Moisés falando sobre os prazeres transitórios, quero trazer uma boa nova para você. O problema do pecado já está resolvido, gente. O Senhor já anulou, o Senhor já venceu, o Senhor já triunfou sobre todo tipo e toda forma de pecado. O pecado, ele não tem mais poder para prevalecer sobre nós. Se você tivesse acreditado nisso, você daria pelo menos um glória a Deus bem baixinho assim. Mas tudo bem. Porque eu estou trazendo uma boa nova. Vocês estão com essa cara de morto aí, gente? A palavra é, o questão do pecado está resolvido. O Senhor pagou na cruz. Não tem mais o que nós temermos o pecado, gente. Então por que a gente vive no pecado? Porque nós preferimos as tendas da perversidade. Então o nosso problema não é mais o pecado, o nosso problema é o que a gente prefere. É o que nós amamos. A luz veio, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então o meu problema, o seu problema, não é mais contra o pecado. O nosso problema agora é com a falta de arrependimento, é com a nossa rebeldia. Porque o pecado já está resolvido. O pecado não prevalecerá mais. Os vícios não dominarão mais. As cadeias do inferno, elas não triunfarão mais. Porque Cristo venceu no Gólgota. O problema agora é com a nossa rebeldia. Então, o salmista, ele diz assim, gente, esse é um caso que a gente tem que parar para pensar. Porque quando o Senhor nos faz descer do ônibus, quando o Senhor desliga da tomada, a questão pública, quando a luz apaga, essa individualidade e esse solo que o Senhor quer que a gente toque. E esse solo que a gente vai ter que tocar, ele vai estar dentro de uma melodia dos nossos sentimentos. O que a gente sente? A gente pode orar e dizer, ô Senhor, então, acende a chama de novo. Acende a chama, Senhor, dentro de mim, para que eu volte a amar aquilo que o Senhor ama. Às vezes o esfriamento espiritual é pela falta desta oração. Senhor, acende a chama. Esfriei, acende a chama. Mas ela não se mantém sozinha, porque o pardal, a andorinha, nos ensina que a gente também vai ter que fazer as nossas escolhas e onde é que a gente vai querer morar. Então, às vezes, a questão não é exatamente o que a gente ora, é aonde a gente prefere morar. Segundo, qual é a força do salmista? Então, de onde a gente tem força para resolver essas questões, abrir mão das tendas, rejeitar os prazeres transitórios, de onde vem essa força? Versículo 5. Bem-aventurado o homem, cuja força está em ti. Verso 7. Eles vão indo de força em força. Paulão, você pode nos dar um exemplo sobre essa questão de força? Aí o Paulo, o nosso apóstolo, vai dizer, posso sim. O Senhor é aquele que me dá força para enfrentar qualquer situação da vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas não acredite que nessa força que fortalece, deixa a gente forte. Não, ela nos visita com a sua força, porque a cada dia nós somos mais fracos. Porque esse poder não se aperfeiçoa em músculo, esse poder se aperfeiçoa em gente fraca. Então,
Eu sou muito fraco e cada vez que eu reconheço a minha fraqueza, o Senhor me visita sempre, sempre e sempre com a sua força. Porque quanto mais eu sou fraco, mais o Senhor me visita com a sua força. Eu li Filipenses e eu li 2 Coríntios. Tudo posso naquele que me fortalece. E o espinho na carne que ensinou Paulo que ele nunca foi forte e nunca será. Ele sempre será fraco e sempre dependente. E ele entendeu que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor e cuja força está no Senhor. Meus irmãos, uma derrota para nós é quando nós nos reconhecemos fortes. Esse é um grande problema nosso. Porque as nossas quedas e as quedas dos grandes homens aconteceram porque eles se reconheciam fortes. E aí, toca um solo. Eu, para tocar um solo diante do Senhor, eu não posso ir na minha força. Porque até para tocar um solo, para Ele, eu vou depender da força dEle na minha vida. Quantas vezes você já passou na sua vida dizendo, eu não dou conta de atravessar o que eu estou atravessando. Eu não consigo passar por este vale que eu estou passando. Quantas vezes você olhou para trás e disse, eu não aguento mais. E você passou e você venceu. O que foi que aconteceu? A força do Senhor te visitou. Você não sabe de onde veio tanta força. Você não sabe de onde vem a força para superar o luto. Você não sabe de onde vem a força para superar o desemprego. Você não sabe de onde vem a força para superar a perda. A força nossa vem do nosso Deus. Nós não temos forças em nós mesmos. Não invente olhar para o seu braço, porque não é dele que as coisas serão resolvidas. As nossas lutas não são nossas. Há um texto interessante em Juízes, que as tribos, irmãos, coisa que a gente desconhece, mas irmão brigando com irmão, que absurdo. Tribo de Benjamim inventou de fazer uma coisa mais absurda que já tinha acontecido na história de Israel, de pegar uma mulher e dilacerá-la. As outras tribos, esse texto está registrado em Juízes, as outras tribos disseram assim, a gente vai lá e vai matar o pessoal de Benjamim. E eles oraram ao Senhor e disseram assim, quem vai primeiro, Senhor? Aí o Senhor disse assim, manda Judá. Judá foi lá e levou uma surra. Volta. Aí eles, 7.000, não sei quantos mil mortos. Eles voltam. Voltam e voltam animados, mas nós vamos vencer dessa vez. Senhor, quem vai? A gente vai? Ele disse, pode ir. Vão. Outra surra. Voltam mortos, não sei quantos. Aí agora eles começam a chorar, pano de saco, cinza na cabeça, e vão orar ao Senhor, diz assim, Senhor, é para a gente ir? O Senhor diz, não. Porque essa luta não é sua, essa luta é minha. Então por que o Senhor deixou a gente apanhar 2 vezes? Porque você não perguntou se era para ir, você perguntou quem era que é para ir. Você quando orou, você disse assim, quem vai primeiro? Eu disse, manda ajudar. Você não perguntou, Senhor, é para a gente ir? Você não perguntou isso. É tipo assim, Senhor, eu estou indo, o Senhor me abençoa. Eu disse, vai. Vai na tua força, filho. Aí a gente volta, diz assim, por que eu dei com a cara na parede? Eu disse, porque você foi e depois disse que era para eu te seguir. Que força que você tem para continuar vivendo? Que força que você tem para enfrentar as suas lutas, que você vai ter que enfrentar amanhã de manhã. Meus irmãos, sabe qual é a tristeza de muitos de nós? No domingo, é que está se aproximando a segunda. Se você é acostumado a chegar em casa e assistir o Fantástico, quando você escuta aquela vinheta do encerramento do Fantástico, dá uma dor na alma. Diz assim, acabou o final de semana. E dá um desespero de você dormir, porque você vai ter que encarar a segunda. Sabe por que isso? Por causa da nossa força. Seria tão bom, meus irmãos, o domingo para nós
e a segunda-feira para nós sermos os mesmos dias, porque a gente está indo de força em força. No domingo eu estou forte tanto quanto segunda. Na quarta eu estou forte tanto quanto sábado, porque eu estou indo de força em força, não de feriado em feriado. O feriado eu amanheço revigorado, num dia de trabalho eu amanheço revigorado, porque o Senhor tem sido a minha força. Qual é a sua força, salmista? A minha força é do Senhor. Eu pensava que a força estava no grupo. Não, a força está no Senhor. Se não fosse o Senhor. Israel que o diga, se não fosse o Senhor. Terceiro, o coração desse homem é um coração como? No final do versículo 5, ele fala que a força está nele, mas ele fala alguma coisa muito interessante. O coração desse homem encontra os seus caminhos aplanados. O que seria um coração com caminhos aplanados? Na época, monte, eles eram divisores geográficos. As terras do fulano iam até aquele monte. Do monte para lá, eram as terras do cicrano. Geralmente, as terras prometidas, por exemplo, iam até as suas limites geográficos. Eles não tinham cerca, eles definiam alguns limites geográficos. Dentre esses, montes, ou então, vales. Até o vale X, até o monte Y, essa terra é do fulano. Quando nós olhamos para os nossos corações, e esses corações, eles não são aplanados, nós percebemos que dentro dos nossos corações existem vales e existem montes. Por favor, leiam comigo Isaías 40. Isaías capítulo 40. Verso 1 é um texto messiânico, gente. Aqui está falando de Jesus. E perceba que nesse texto, João Batista também é citado. Isaías 40. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe, que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Percebeu? Versículo 2, está tudo pago, em dobro. Os nossos pecados, a conta já foi paga. Eu não tenho que pagar conta pelo que eu fiz ontem. Verso 3, vós que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Todo vale será e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Está falando de Jesus. Quando Cristo veio, Ele removeu dos nossos corações os montes e soterrou os vales. E os nossos corações agora possuem caminhos, o quê? Aplanados. Aonde eu não sei mais a diferença entre vale e monte. Porque agora tudo, para mim, passa a ser uma coisa só. Eu não sei mais o que está por trás do monte e eu não sei o que está debaixo, lá no fundo do vale. Porque tudo para mim agora foi aplanado. E nós sabemos disso, e essa figura de linguagem para a gente é mais fácil, porque nós vivemos num planalto. E percebemos que quando a gente levanta uma torre, dependendo do lugar, nós temos uma visão completa de uma área geográfica extremamente grande, porque tudo é plano. E esse é o coração que o Senhor quer gerar em nós. E esse é o coração que o Senhor está produzindo em nós.
soterrando vales e arrancando montes. A gente entende melhor o que o Senhor Jesus quis dizer quando, se você tiver fé como um grão de mostarda, você dirá ao monte. Onde é que está esse monte, meu povo? Por que a gente nunca viu um crentão assim, esses apóstolos bitelo, e ir lá e dar um monte, sair e plantar no mar? Porque ninguém tem fé suficiente? Não, porque o monte não é físico, o monte é espiritual interno. Porque se você tivesse fé, se você confiasse em mim, se a sua força fosse minha, esse monte intransponível na sua vida, ele seria removido, porque eu faço isso. Solange brigou comigo porque de manhã eu estava gritando muito. Eu não vou gritar mais. Meus irmãos, se você tiver 95% da sua vida consagrada ao Senhor, e 5% da sua vida for cercada de monte, deixa eu lhe contar um segredo. Esses 5% que você guardou para você, vai apodrecer os 95%. Entenderam, irmãos? Vou repetir. Você consagrou ao Senhor 95% da sua vida. Você reservou 5% e o cercou de monte, de cerca, de muro, seja o que for. Esse 5% é teu. Esse 5% vai apodrecer os 95%. Porque os 95%, ele não tem poder para santificar os 5%. Mas os 5% têm legalidade para apodrecer os 95%. Onde é que você está tirando isso? O fermento dos fariseus é um pouquinho. Mas se ele entrar, ele vai levedar toda a massa. Então, filho, para viver com o Senhor, ou é 100%, ou é nada. Porque não existe uma vida parcialmente, percentualmente consagrada. Entende, irmãos? Exemplo. Você pega seu filho, você diz que é teu, cerca de monte. O que vai acontecer? Você vai morrer no altar da idolatria. E você será um idólatra. Por mais que 95% para a sua vida diga, professe, declare que é do Senhor. Se você consagrou tudo a Deus, mas o teu dinheiro é teu, você será sempre uma pessoa avarenta. Você será adorador de dinheiro. Sempre. E ele contaminou toda a tua vida cristã. Não é verdade, irmãos? Porque você está lutando com todas as suas forças contra uma área da sua vida a qual você não consegue vencer. Porque uma área da sua vida que você não consegue vencer vai acabar com quem você é. E a gente às vezes não entende. Por que nós somos bom nisso, bom nisso, bom nisso, fiel nisso, fiel nisso, fiel nisso, e a nossa vida não engrena. Porque Deus está agora chamando a gente para tocar um solo, meu povo. Porque Ele não quer mais que a gente toque no bando. Ele está chamando a gente sozinho, toca tu agora, só. Deixa eu ver qual é a música que você toca. E a nossa música sai fora do tom, porque a gente tem 5% que não é dele. Nós não somos um músico exclusivo do rei. Nós temos uma vida dupla. Nós temos duas personalidades.
A gente ainda tem monte. A gente tem lado de cá e lado de lá. A gente ainda faz divisão entre santo e profano. Qual é o dia santo do crente? Domingo, amém, irmãos? Misericórdia. Crente não tem dia santo, irmão. Qual é o dia santo do crente? Todo dia. Quem tem monte vai definir um dia. Então, do lado de cá é santo, do lado de lá é profano. Essa piada é profana. Esse cântico é santo. Então, o seu coração, ele não é aplanado. A força no Senhor e um coração aplanado são características daquele que tem condições de apresentar um solo para Deus. O Senhor aplanou meu coração. Os vales o Senhor soterrou. E os montes o Senhor arrancou para a glória do teu nome. Hoje eu ando de forma plana. Aí a gente pode orar também nesse ponto. Dizendo, ô Deus, passa o trator divino para a glória do teu nome. Aleluia, irmãos. Manda os trator. Aplana esse negócio. Dinamita esses montes que eu tenho construído e morado atrás deles. Passa a plana, Senhor. 4. Qual é a vocação desse salmista? Meus irmãos, peça a sua atenção aqui no versículo 6. Esse homem, quando ele passa pelo vale árido, o que acontece quando ele passa pelo vale árido? O que vira o deserto? Que poder que nós temos? A nossa vocação é mudar a sorte de deserto, irmãos. A minha vocação, repita comigo, a minha vocação é mudar a sorte de qualquer deserto. Entende? Então, na verdade, nós estamos querendo que o Senhor prepare para a gente um jardim. Sabe o que foi que aconteceu lá em Gênesis, quando o Senhor colocou um jardim para nós? Sabe o que foi que a gente fez com o jardim que Ele preparou para a gente? A gente transformou ele em maldição, irmãos. Então agora nós vivemos em desertos. A vida é uma caminhada árida. E sabe o que vai acontecer, irmãos? Quando a gente anda numa caminhada árida, a gente leva água, gente. Então nós somos as pessoas que nós não somos mais vítimas. Nós somos as pessoas que nós não somos mais aqueles que buscam culpados para as nossas vidas. Nós somos aquelas pessoas que nós não buscamos mais os responsáveis pelas coisas não terem dado certo, irmãos. Nós somos a turma que leva água, meu povo. Ele, quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. Hoje, a quantidade de crentes que estão se divorciando, hoje a quantidade de crentes que estão com os casamentos em ponto de acabar, é enorme. Sabe por quê? Porque o Senhor nos deu um jardim e a gente é capaz de tornar um jardim num deserto. E não tornar um deserto num jardim. Por quê? Porque nós perdemos a nossa vocação. A gente cobre as coisas de bênção. A gente torna a igreja um covil. E não um local de restauração de vidas. Se o Senhor não for a minha força, se o Senhor não for o meu prazer, se esse Senhor não aplainar o meu coração, eu sou um risco. E eu perdi a minha vocação de transformar desertos em jardins. A situação da sua casa está um problema. Quem é que vai levar água? Diz para mim, irmãos, quem é que vai levar água? Se você tiver com um problema no seu casamento, quem é que vai resolver essa parada?
Se você tiver com problema na sua família, quem é que tem água para levar? Porque a gente vai orar, meus irmãos. A gente vai fazer campanha, meus irmãos. Tem nenhum problema orar, nenhum problema fazer campanha. O problema é nós não sermos aqueles que têm como mudar a história. Pelo que temos para falar, pelo que temos que mudar, pelo que temos que ensinar, pelo como nós vamos abraçar, a palavra que nós temos que levar. Mas por que isso acontece? Pelo que começou lá atrás. Você está preferindo o quê? Preferindo, assim, prazeres. Então já começou torto daí, então já não dá mais nada e nada mais emenda. Quais são as tuas preferências? Você prefere mesmo estar na casa do Senhor? Eu prefiro. Então por que você não vem? Você confia mesmo no Senhor? Desconfio. Então por que você está esgotado? Aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças. Então por que esse texto não se aplica a ti? Então porque você vive esgotado. Por quê? É porque a Bíblia não tem condições de se aplicar à sua vida? Nossa vocação, ela não é achar culpados. A nossa vocação é levar água para quem tem sede. Tadinho do deserto que a gente passar lá. Que vai deixar de ser deserto. Vai se tornar um manancial. Sabe por que Deus te levou para o desemprego? Deixa eu contar um segredo. Sabe por que Deus te colocou no desemprego? Para você cantar um solo. Sabe por que aconteceu a tragédia com você? Canta o solo. Sabe por que você sepultou um filho prematuramente? Sei que esse porquê é arrogante, né? Mas sabe o que a gente vai ter que fazer quando sepulta um filho prematuramente? Canta o solo. E quando o filho não vem, canta o solo. E quando infelizmente a gente sofreu um aborto, canta o solo. Enquanto um projeto ruiu, canta o solo. Enquanto o sonho eu não alcancei, canta o teu solo agora, toca a música. Sai da bandinha, sai do grupinho, sai da panelinha, sai dos irmãozinhos. Eu quero ver você só, canta a música, toca o instrumento. E cadê a tua vocação de transformar deserto em manancial? Cadê a tua vocação de transformar terras áridas em terra cheia d'água? Cadê você? Meus irmãos, veja que poder o Senhor nos constituiu. Que autoridade o Senhor nos deu. Que capacidade que o Senhor nos confiou. Por isso que quando o Senhor disse, vocês tocarão em pessoas e elas ficarão curadas. Vocês realizarão milagres em meu nome. Vocês farão coisas maiores do que aquelas que eu propriamente fiz. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, ide. Vocês beberão coisas venenosas e não farão nenhum tipo de efeito em você. Quando te dão, não é quando você produz e bebe. Por exemplo, o ódio é aquilo que você bebe para o outro cair. Vai fazer o efeito em quem? Você que bebeu. Não mandei você beber isso. Verso 5, caminhando para o encerramento. Desculpe. Versos 7 ao 9. Final do versículo 7. Versículo 7 diz, vão indo de força em força, e cada um deles aparece diante de quem, irmãos? Para fazer o quê? Tocar a música. Eles chegaram agora diante do rei. A trajetória acabou. O meu prazer é estar diante desse rei. A minha confiança está nesse rei. O meu coração está absolutamente aplanado por esse rei. A minha vocação eu não abri mão. Eu sou aquele que leva água para o deserto.
Quando ele diz assim, na minha presença, estou dentro. Eu não sou o fugitivo de Deus, eu sou aquele que estou no primeiro da fila. Hebreus capítulo 4 diz, acheguemos confiadamente junto ao trono de graça. Então quando o Senhor disse assim, eu quero um solo, eu apareço. Por que vocês acham que eu vou ter medo do meu Deus? Eu não tenho mais medo do meu Deus. Se o meu Senhor me chamou para uma conversa pessoal com Ele, a minha mão não está mais com medo dEle. Sabe qual vai ser a minha oração? Meus irmãos, qual é a oração desse salmista? Senhor, verso 8. Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos ao Deus de Jacó. E o que ele pede? Verso 9. Olha, ó Deus, escudo nosso, para onde? Para o meu sofrimento? Olha para a minha dor? Olha para o meu projeto, para o Senhor abençoar? Olha para onde, irmãos? Olha para o meu rosto, Senhor. Olha para mim, Deus. O olho tem que se encontrar, os olhares têm que se encontrar, Senhor. Tu não é mais o meu serviçal, tu és o meu rei. Olha para mim, contempla a face do teu ungido, Senhor. Porque eu não sou mais um fugitivo. Eu não estou infiltrado porque eu achei um jeitinho de ser crente para ir para o céu, a reboque com os outros. A minha oração é que o Senhor agora olhe na minha face. E a gente tem um grande encontro de um adorador e aquele que é digno de adoração. Então eu não tenho mais medo de Deus e nem estou escondido no meio do povo. Eu não sou mais anônimo. A turma foi para Jerusalém e eu fiquei só. Sabe qual é a minha oração? Olha na minha face, meu Deus. E veja se eu sou uma farsa. Olha na minha face, Senhor. Como o salmista diz, e vê se há em mim algum caminho mau. Porque se eu fosse para Jerusalém, o Senhor lá estaria. Se eu fiquei, o Senhor aqui está. Se eu fosse lá para o profundo abismo, lá o Senhor estaria também. Eu não tenho como me ocultar da tua presença. Então olha na minha face, Senhor. Eu cansei de ser um fugitivo do Senhor. A pergunta é, você tem coragem mesmo de olhar nos olhos de Deus? Mas por que eu não teria? Olha comigo o verso 11 e o verso 12. Por que eu não teria? Eu quero parafrasear, pedir permissão a vocês para fazer uma paráfrase do verso 11 e verso 12. Na minha leitura diz assim, sabe por que eu tenho coragem de olhar no meu Senhor e pedir para Ele olhar nos meus olhos? Porque o Senhor, Deus, é para mim sol que ilumina a minha vida, escudo que me protege. O Senhor me dá graça, Ele me perdoa. Ele não me trata pela performance, mas pela sinceridade. O Senhor é a minha glória. O meu Senhor não sonega bem nenhum àqueles que tocam com sinceridade o seu instrumento. Àqueles que andam retamente. Ah, o meu Senhor é o Senhor dos exércitos. Eu sou muito feliz, porque nele eu confio. Percebe a diferença? Quero concluir, irmãos, lendo Marcos. Convido você a ir comigo lá para o Novo Testamento. Marcos, capítulo 6. Evangelho de Marcos, segundo livro do Novo Testamento, capítulo 6. Diz assim, tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, maravilharam-se, dizendo, de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada?
E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se dele, não criam nele, não reconheciam ele como o Messias. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Verso 5. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. O que eu acho interessante aqui é o Senhor não pôde fazer ali nenhum milagre. Ele só curou alguns. Qual o seu conceito de milagre? O seu conceito de milagre é cura? Deveria rever o seu conceito com esse texto. Porque no conceito de Jesus, milagre não é cura. Milagre é remover monte. Porque eu estou assustado e admirado com tanta incredulidade. Não fiz nenhum milagre, eu não consegui mudar a história, eu não consegui atingir vidas, eu não consegui mudar a forma de pensar, eu não consegui converter uma pessoa a mim. Eu só curei alguns doentes que tinham lá. Eu não fiz nenhum milagre. Eu só curei uns doentes. Que tipo de milagre você está esperando, Senhor? Ele está esperando que você toque um solo. E as pessoas que tocam solo para Deus não é que ficaram curadas de câncer. As pessoas que tocam solo para Deus é quem tem os seus caminhos aplanados. Que confia nele. As suas motivações são absolutamente legítimas por ele. Isso é um milagre, irmãos. E principalmente são essas pessoas que levam água para os desertos. E torna a história do deserto outra coisa, porque a gente andou lá. Que Deus restabeleça em nós todas as capacidades que nós temos de tocar um solo muito bonito para o Senhor. Hoje é um dia que Ele nos chama para... Toca um solo para mim aí, para eu ver. Sai do grupo, desce do ônibus. Eu quero você sozinho. Toca um solo. Deus nos abençoe. Vamos orar.